Entrevista de uma grande pessoa, um homem que eu admiro, que eu tenho um carinho muito grande e que decidiu esse ano vir pré-candidato a prefeito de Manaus, é pré-candidato a prefeito de Manaus e nosso convidado de hoje, Francisco Balieiro, o Dr. Francisco Balieiro, que entre outras coisas aí, um ex-magistrado, foi juiz, né? Nasceu em Santo Antônio do Içá, formado em Direito pela UFAM, fundou e presidiu o Centro Acadêmico, chegou a cursar Contabilidade e Engenharia Civil na UFAM, foi fiscal da Cefaz, onde presidiu o grupo de promoção do ICMS, foi juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi eleito prefeito de Tabatinga e deputado estadual. Foi procurador-geral de Parintins e já exerceu o cargo de professor também em Tabatinga e na Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a ESMAN. Tenho aqui Francisco Balieiro. Eu quero lhe agradecer demais por atender o nosso convite de estar aqui hoje. Aproveite para saudar os nossos internautas. Eu é que agradeço, Jack, pela oportunidade, ao Portal do Holanda, uma vez que é a primeira oportunidade realmente que me dão de expor as minhas ideias e que, de um modo geral, o povo de Manaus possa melhor me conhecer e aquilo que eu penso a respeito da administração pública municipal. Doutor Balieiro, eu começo geralmente as minhas entrevistas pedindo para que o candidato ele, de uma certa forma, se apresente. Não há pessoa melhor que se conheça do que o próprio pré-candidato. Então, se o senhor pudesse definir quem é essa figura que eu conheço, que eu gosto muito, que é o Balieiro, como é que o senhor definiria assim mesmo? Bem, Jack, eu diria inicialmente que eu sou um grande sonhador, na verdade. Quando eu era criança, eu sonhei que um dia eu seria alguma coisa na vida. E na cidade onde eu me criei, São Paulo de Olivença, tinha uma grande escadaria. Eu ficava sentado naquela escadaria, vendo o rio passar e dizia: um dia essas águas vão me levar para um lugar distante daqui onde eu possa ser alguém. E eu realmente vim para Manaus, onde cursei a faculdade de Direito e aprendi a ler. A primeira vez que eu entrei numa escola eu tinha 7 anos. E 17 anos depois de entrar pela primeira vez numa escola eu era juiz de Direito. Uau. Então foi muita luta, a minha vida toda sempre foi de grandes desafios. Depois de juiz de Direito, antes disso, entretanto, eu fui fiscal da Cefaz, da Secretaria de Estado da Fazenda, onde eu desempenhei uma grande função. Depois fui juiz de Direito, me aposentei como juiz de Direito, concorri à Prefeitura de Tabatinga, onde servi vários anos como juiz de Direito, fui eleito, passei a advogar na advocacia privada e também, às vezes, na advocacia pública, onde cheguei a ser procurador do município de Parintins. E na advocacia privada, realmente tenho procurado ser um advogado bem autêntico. A propósito, é um dos melhores nomes que existem no estado do Amazonas, é um ídolo. Eu sou um estudante de Direito, então estar aqui do seu lado para mim é uma grande honra, né? E eu vi aqui no seu histórico que o senhor, além de ter se formado pela UFAM, o senhor foi foi o fundador do Centro Acadêmico. É do Centro Acadêmico de Direito que o senhor foi fundador? Na época que eu estudava era a época ainda da ditadura, na verdade. Então era muito difícil a atividade estudantil, sempre muito vigiada, sempre muito reprimida, mas nós tivemos a audácia de fundar o Centro Acadêmico de Direito e também o Centro Acadêmico de Engenharia Civil, uma vez que eu fazia as duas faculdades, Engenharia Civil e Direito. Comecei na Engenharia Civil, no ano seguinte fui para o Direito e fundei esses dois centros acadêmicos, estruturei, presidi e depois passei em frente, na verdade, porque eu não tinha a vontade de me perpetuar naquelas funções. Perfeito. E aqui cito também que o senhor foi fiscal da Cefaz e presidiu o grupo de promoção do ICMS. Mas o senhor foi fiscal da Cefaz muito novo, né? Muito novo. Eu diria que com 22 anos eu era fiscal da Cefaz e assumi um dos cargos mais importantes naquela conjuntura, uma vez que o Amazonas era o governo Figueiredo e passava-se por uma crise financeira muito grande. O Estado quase não tinha recursos, o governo federal pouco repassava e havia muita sonegação no Estado. Então,
o então secretário de Fazenda, doutor Onias Bento, era um ex-padre, na verdade, tomou a iniciativa de fazer uma promoção do ICMS visando criar a cultura de um amazonense exigir a nota fiscal. Então isso foi feito em duas frentes. Uma diretamente com registro das entradas de mercadorias que vinham para a Zona Franca de Manaus, e outra através da nota fiscal, a exigência da nota fiscal. E nós comandamos esse grupo. Graças a Deus foi um trabalho muito importante, que naquele tempo deu um incremento na arrecadação do Estado de mais de 1000%. Muito bem, olha só, é uma grande história. Quero aproveitar e pedir aqui para o nosso cinegrafista. O pessoal está pedindo aqui para deixar o convidado mais centralizado. Então deixa aí mais centralizado aí para a gente, que hoje a gente está aqui próximo, está bem pertinho, tá bom? Para facilitar aí o nosso trabalho. E dentre outras, o senhor foi e falou dessa questão realmente da Cefaz, do tempo que o senhor teve lá e dos seus feitos que o senhor fez tão jovem. Eu diria assim, a sua experiência, ela vai trazer uma experiência boa para a juventude de Manaus, por exemplo? Pelo fato do senhor muito cedo ter dado tão bons frutos, o que a juventude de Manaus poderia esperar de uma prefeitura administrada pelo senhor? Olha, eu tive uma experiência muito grande como prefeito. Evidentemente que era uma cidade pequena, uma cidade que não tem a dimensão e a estrutura que tem a cidade de Manaus. Mas aquilo que se faz no pequeno é possível se transformar para o grande município. E então dei uma ênfase muito grande à juventude e à educação quando fui prefeito de Tabatinga. E o que diz respeito à juventude, o incremento no esporte dentro de Tabatinga, na cultura. O tempo que lá fui prefeito, nós criamos dentro daquela cidade o maior festival cultural que já existiu, multicultural que já existiu no estado do Amazonas. Não é no interior do Amazonas, é em todo o estado do Amazonas. Porque era um festival que ele abrangia desde a música, não. Hoje você tem festivais, concurso de música. Não, lá tinha concurso de música, poesia, pintura, escultura, e convidávamos os países vizinhos ali, vinha gente da Colômbia, vinha gente do Peru, vinha gente da Bolívia, vinha gente da Venezuela, do Equador. Então havia uma multiparticipação dos povos latinos naquele festival que era realizado em Tabatinga. O pessoal ligado à cultura aqui do Amazonas, aqui de apenas para incrementar a cultura do povo de Tabatinga, para inspirar o povo de Tabatinga, a juventude de Tabatinga, mas para valorizar os artistas do Amazonas. E lá em Tabatinga nós fizemos essa valorização. O que nós iremos fazer em Manaus, obviamente, em grande escala, numa grande escala. Aquilo que hoje acontece em São Paulo. São Paulo tem aquelas viradas culturais. Né? Nós iremos fazer aquilo não apenas uma vez no ano dentro de Manaus, mas nós iremos fazer aquilo um calendário e com as pessoas que são ligadas à cultura nós vamos discutir a melhor forma de fazer essa abordagem e concretizar esse que é um sonho meu e quero crer de todas as pessoas ligadas à cultura da nossa cidade de Manaus. O senhor teve essa experiência de viver ali próximo da fronteira, aprendeu a dançar reggaeton também? Curte um reggaeton? Não? Eu danço reggaeton, mas eu danço muito bem salsa. Realmente salsa, inclusive na internet tem uns vídeos meu e da minha esposa, a gente dançando salsa, e modéstia à parte, nós dançamos muito bem. Muito bem, procurem na internet Francisco Balieiro dançando salsa, que é realmente um espetáculo. Eu já tive a oportunidade de assistir, é realmente uma festa. E assim, a gente consegue ver que essa sua paixão pela política, ela já se demonstra na faculdade, né? O senhor vai, enfim, segue a sua carreira. Em que dado momento o senhor tem contato, por exemplo, com a ideologia do comunismo? As pessoas, elas têm muito preconceito sobre isso. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que não tiveram acesso a essa informação, em que exatamente elas estão equivocadas? Olha, as pessoas falam do comunismo, as pessoas têm uma ideia completamente diferente. Né? Nós vimos a época da ditadura, então, que dizia, precisa salvar o Brasil do comunismo. Era a doutrina americana, a influência americana, toda aquela perseguição que houve ao comunismo nos Estados Unidos, aquilo de certo modo repercutiu no Brasil. As pessoas têm uma ideia completamente equivocada. Nós comunistas, nós somos cidadãos,
nós respeitamos a lei, nós cumprimos nossas obrigações, nós pagamos os nossos impostos. Agora, ser comunista é, acima de tudo, um estilo de vida. O que é que nós queremos? Nós queremos viver bem, nós queremos comer bem, nós queremos dormir bem, mas nós não queremos isso apenas para nós. Nós queremos que isso alcance o maior número de pessoas possíveis. O que nós queremos é dividir a riqueza. Nós queremos ter uma educação boa, não apenas para aqueles que podem pagar um plano de saúde. Então é isso que difere. Nós comunistas, nós somos cidadãos, somos pessoas iguais a todo mundo. Simplesmente nós pensamos, nós colocamos dentro dos nossos ideais, dentro das nossas políticas públicas, daquilo que nós planejamos, aquilo que nós pensamos, nós colocamos o homem, nós colocamos o povo, nós colocamos o cidadão como centro de tudo, na verdade. Então a política é feita a partir do cidadão para o cidadão. É isso que é ser comunista. As pessoas têm uma ideia completamente diferente. Não é que, porque comunista é anarquista, ou comunista é bagunça. Não tem absolutamente nada disso. Não existe isso. Aquela coisa de achar que das ditaduras, né, que são as referências, enfim, que acabam sendo usadas para desqualificar o comunismo. Exatamente, as pessoas, não, porque comunista, não está satisfeito aqui, é comunista, vai para Venezuela. Que tem outros países que aqueles que são contrários ao nosso partido idolatram, na verdade, e é onde quase não se tem liberdade também, na verdade. E nós do PCdoB, no Brasil, principalmente, o PCdoB é um partido extremamente democrático. Eu diria que não tem partido que exercite a democracia interna no seu grau máximo como é o PCdoB. No PCdoB tudo é discutido. Qualquer pessoa dentro do PCdoB, qualquer filiado, ele tem direito à voz, ele tem direito a se manifestar, de expor suas ideias, de fazer as suas formulações, e tudo que ele faz vai a voto. Então lá tudo se decide no voto. Agora, dentro do partido, nós temos as nossas divergências, mas as nossas divergências terminam dentro do partido. Lá dentro, quando se toma uma posição, aquela posição passa a ser de todos nós, de todas as pessoas que são do nosso partido. Quando nós fechamos uma questão, essa questão passa a ser de todas. Nós não temos posições individuais para sair manifestando fora do partido. Entendi. E uma das decisões que o PCdoB vai tomar é o de lançar o senhor candidato a prefeito de Manaus. E assim, a gente vê uma ruptura aí, o PCdoB ele vinha sempre acompanhando o Partido dos Trabalhadores, né, nos seus projetos políticos, e de repente o PCdoB não. Nós vamos ter realmente uma candidatura. Como foi essa ruptura? Olha, há duas questões. Em primeiro lugar, eu acho que nós não tivemos um desempenho o desempenho que nós esperávamos, nós não tivemos por isso. E nós decidimos que o Partido Comunista do Brasil precisa recuperar o seu espaço, em decorrência, inclusive, da sua história. O partido mais antigo do Brasil, na verdade, é o PCdoB. E em decorrência da legislação. Por quê? Porque a legislação agora proíbe as coligações para eleições proporcionais. Ou seja, cada partido que quiser eleger um vereador, ele tem sim que lançar um candidato a prefeito, para que esse candidato a prefeito possa fazer a liderança necessária para eleger uma bancada de vereadores, que seja 1, 2, 3, 4 vereadores. Então, isso não mais permitiu que nós mantivéssemos aliança com o PT. Mas o PT é um partido, um partido que milita no nosso campo, né, no campo da esquerda, como se diz, um partido mais dos partidos progressistas. E nós temos certeza que se no primeiro turno nós seremos adversários e não inimigos, no segundo turno eu quero sinceramente acreditar que o Zé Ricardo e essa turma vai me apoiar no segundo turno, certo? Porque eu espero chegar ao segundo turno. Se porventura for o inverso, na verdade, se ele chegar ao segundo turno, evidentemente que nós não temos que chegar ao segundo turno contra alguém da direita, e lá são muitos, né, na
direita, são muitos os candidatos, nesse campo da esquerda, no campo mais progressista, no campo social. Eu quero crer que no momento as duas candidaturas que estão postas, é a minha e a do Zé Ricardo, então nós seremos adversários no primeiro turno e no segundo turno. Queira Deus que seja eu que vá para o segundo turno. Espero contar com o apoio do Zé Ricardo e do PT. E se não for, nós estaremos apoiando o candidato do PT. Perfeito, então. E o Instagram está mandando seu comentário, várias mensagens de apoio à sua pré-candidatura, isso é muito legal. E eu quero entrar agora no mérito realmente de Manaus. Um dos principais problemas que a gente tem ouvido é relacionado à questão do transporte coletivo. Qual é a proposta que o PCdoB está trazendo para, se não resolver, pelo menos amenizar os problemas do transporte coletivo? Olha, Jaque, deixa eu lhe falar. Essa questão da mobilidade urbana, realmente todos os candidatos vão chegar aqui e dizer, olha, Manaus, um dos principais problemas é a mobilidade urbana. Então nós temos algumas ideias. Eu te digo por que nós temos algumas ideias. Porque nós do Partido Comunista, nós vamos fazer o nosso programa de governo ouvindo o povo e ouvindo os nossos correligionários, os nossos filiados. Então nós tínhamos um seminário agendado para o mês de abril para a identificação de todos os problemas de Manaus, mediante o seminário em que iria ouvir a coletividade, o povo de Manaus e os nossos filiados, e a partir daí buscar as soluções consultando especialistas. Por quê? Porque nós não somos o dono da verdade. Então eu não vou dizer aqui, eu entendo mais de mobilidade urbana do que o engenheiro de trânsito. Eu não tenho essa pretensão. Então nós sabemos que a questão do trânsito de Manaus, ela merece sim uma solução. Ela merece pelo menos o início de uma solução. E eu te dou um exemplo, na verdade, aqui, ônibus do Distrito Industrial, na verdade, aquilo fica intransitável. Isso não é possível, é preciso uma solução para isso. Como é que nós vamos encontrar? Não sei, dividindo, estabelecendo que o horário de funcionamento das fábricas, das empresas, que sejam em 3 horários, para que não possa sair 2.000 ônibus no mês de uma só vez. Então, isso é apenas um pequeno exemplo, né? Nós vivemos na maior bacia hidrográfica do planeta, na verdade, Manaus, o centro da maior bacia hidrográfica do planeta. E a nossa cidade é cortada por inúmeros igarapés. O igarapé do Mindu, por exemplo, que hoje está todo poluído, né? E quando era juiz de direito, na época eu tomei uma medida, uma decisão, para que não se construísse nada uns 30 metros de cada margem do igarapé do Mindu. E essa decisão, tomei a decisão, foi cumprida, mas quando eu deixei de ser juiz de direito de Manaus, revogaram essa decisão, então poluíram todo o igarapé do Mindu. Então, quero dizer, nós temos sim que pensar em aproveitar os igarapés que cortam Manaus, quem sabe para você implantar o transporte fluvial dentro da cidade de Manaus. Vai corresponder a quanto? Não sei, a 1%, 2%, 3%. A gente vai fazer uma experiência e vai verificar, dá certo, nós vamos expandir. Não deu certo, mas pelo menos hoje, dessa configuração que a cidade de Manaus tem, é uma cidade muito horizontal, Manaus, na verdade, não tem muitos prédios em Manaus. Então, a cidade se expandiu e vai chegar o momento que Manaus vai ter que ter o metrô. Não tem jeito. Pelo menos aqui nesse principal, que pega o centro da cidade, esses bairros mais próximos, mais tradicionais e algumas linhas para alguns outros. O metrô, mais dia menos dia, vai ter que ser implantado. Vai ser agora, vai ser na nossa administração, não sei, mas nós temos que pensar, nós temos que começar a pensar nisso, não é verdade? Porque até agora isso não foi pensado. Talvez falta coragem, talvez falte a ousadia. E eu tenho assim um exemplo de uma realização que foi feita aqui no Amazonas e que ninguém
jamais poderia imaginar que isso um dia fosse possível, que é a ponte do Rio Negro. Alguém poderia imaginar que um dia algum governante ia ter a ousadia, ia ter a coragem de fazer isso? E foi feito. A pessoa teve a ousadia, teve a determinação, conseguiu os recursos e está aí construído. E por que não é possível fazer isso com o metrô na cidade de Manaus? Muito bem. Eu gosto dessa ousadia, já falo para o senhor que eu gosto demais dessa ousadia. E aí é o seguinte, olhando para Manaus, assim, já que as questões mais técnicas de plano de governo, inclusive, ainda serão conversadas e eu sou um dos adeptos dessa questão do debate, acho que os partidos estão debatendo pouco, acho que a comunidade está debatendo muito pouco e talvez seja... O senhor hoje vê Manaus e assim, aonde é que o senhor imagina nos seus sonhos a Manaus ideal? Como é o senhor, uma vez prefeito, qual vai ser o legado que o senhor vai deixar como prefeito de Manaus? Olha, sinceramente, a educação inclusiva, né? Esse realmente é o meu grande sonho. Então, Jacques, eu estou aqui hoje porque eu tive uma oportunidade na vida. Quantos balheiros não existem na periferia da nossa cidade que não têm oportunidade? Quantos Jacques Serafim não existem em Manaus, na periferia da nossa cidade, nos bairros mais pobres, que não têm oportunidade? Então hoje não adianta você melhorar a escola, o aspecto físico da escola, um prédio bonito, se você não tem aquilo que eu chamo de educação inclusiva. O que seria educação inclusiva? Evidentemente, eu vou resolver o problema de uma vez por todas? Não. Mas eu acho que o município de Manaus ele precisa avançar na educação além do ensino fundamental. O município de Manaus ele precisa criar escolas de excelência a nível de segundo grau, de ensino médio também. Por quê? E como isso funcionaria? Única e exclusivamente para os alunos advindos da escola municipal. E eu diria o seguinte, que criaria 4 grandes centros educacionais dentro de Manaus, aonde esses 4 grandes centros educacionais eles iriam funcionar da 7ª, 8ª e 9ª série do primeiro grau e as 3 séries do ensino médio, ou seja, essa pessoa que veio de uma escola municipal e que vai para essa escola mediante um processo seletivo, mediante meritocracia, não é verdade? Então ela vai ter uma escola de excelência, melhor do que qualquer escola particular dentro de que existe em Manaus. Dá para se criar uma escola de qualidade melhor do que qualquer escola. Por quê? Porque nós vamos pagar os melhores salários. Os professores daquelas escolas serão diferenciados, serão professores que terão um vencimento a nível de Universidade do Amazonas, a nível de Universidade do Amazonas, de Universidade Federal do Amazonas. Então, com isso, nós pretendemos colocar nesse centro educacional, por ano, em cada um desses centros educacionais, nós precisamos colocar 100 pessoas, 50 moças, 50 jovens, moças e 50 rapazes, na verdade. São 5 anos, na verdade, então vai ter 500. Quando os 4 centros estiverem completos, nós teremos 2.000 alunos. Por que eu falo educação inclusiva? Porque esse rapaz que for para essa escola, ele praticamente acertou um bilhete premiado, porque nessa escola ele vai ter educação de qualidade, alimentação, saúde, transporte, lazer, formação, idiomas. No mínimo ele vai sair falando 2 idiomas, o inglês e um outro, ou francês, ou espanhol, ou italiano. Né? E ele vai sair de lá preparado para concorrer com qualquer de educação inclusiva. Sem essa oportunidade, essas pessoas, muitas delas, a maioria vai ficar pelo meio do caminho, na verdade. E eu tenho certeza, isso gera um efeito multiplicador.
multiplicador. Por quê? Porque, junto com isso, nós vamos trazer a melhoria de todas as escolas municipais, não é verdade? Por quê? Porque as escolas municipais vão entrar num círculo virtuoso de concorrência. Qual é a escola dessa zona da cidade que vai colocar mais alunos nesse centro educacional de excelência, não é verdade? Então, nós queremos que esses nossos estudantes que vêm da escola municipal, eles prossigam. Será limitado essas duas, a princípio a gente pretende trabalhar com 400, né, cada um com 500 alunos, que uma escola voltada exclusivamente para as pessoas pobres. Por quê? Porque para entrar nessa escola é preciso ter cursado a escola da rede municipal, na verdade, desde a primeira série até a sétima série, quando vai ter o processo seletivo para ser transferido para esse centro educacional. Entendi, perfeito. E avançando um pouco mais, eu quero saber o seguinte: o senhor, a maioria dos candidatos, pré-candidatos que eu entrevistei, disse assim: eu não tenho ainda vice, está em aberto. O senhor já tem na mente quem vai ser o seu vice? Não, nós já temos vice. O PCdoB é o único partido que já tem uma chapa completa. Eu sou candidato a prefeito e o meu camarada, companheiro e colega advogado Marcelo Amil é candidato a vice-prefeito. O Marcelo é um excelente quadro, um advogado muito competente, um rapaz muito inteligente. A formação dele toda foi no PCdoB. Ele fez parte da Juventude Socialista. Depois ele saiu do PCdoB. Ele era presidente do PMN estadual, né? Partido do Marcelo, mas o Marcelo, enquanto presidente do PMN, realmente a direção que ele dava era uma direção realmente socialista para o socialista para o socialista para o Prometo para vocês que da próxima a gente vai trazer um câmera mais rápido. Gente, eu tive aqui a felicidade de conversar com o nosso pré-candidato pelo PCdoB, Francisco Balieiro. Gente boa demais, você viu aí como é um homem experiente, uma pessoa preparada, uma pessoa que não fugiu de nenhuma das perguntas que a gente fez aqui. E eu quero permitir esse momento, Balieiro, para que você possa levar sua mensagem final, até mesmo tratar de algum assunto que a gente porventura tenha esquecido nessa nossa conversa. Aproveite para falar com a população aí nesse momento e não esqueçam de seguir o Balieiro nas redes sociais. Não, olha, eu agradeço, realmente de coração, como ele diz, agradeço essa oportunidade de falar com uma parte da população de Manaus, das pessoas que estão vendo essa entrevista, na verdade, que depois verão essa entrevista. E eu diria uma coisa para vocês: o Balieiro, que talvez muita gente não conhece, ele vive o que ele fala, ele vive. A minha voz, as minhas palavras são a minha vida. Eu não falo uma coisa e vivo outra.
E tudo aquilo que eu falo é do coração, é do coração. Eu sinto aquilo que eu falo. Aqui não tem falsidade, não tem hipocrisia, não tem absolutamente nada. Se eu gostar de uma coisa, eu vou dizer, eu gosto disso. Se eu não gostar, eu vou dizer, não gosto. Entretanto, procurarei uma forma de dizer que não gosto e que discordo, na verdade. Atualmente, nós vivemos no Brasil, nós vivemos no Brasil uma situação muito difícil, na verdade, foi criado um antagonismo que não deveria existir. Todos nós somos brasileiros, independentemente se alguns se dizem de esquerda ou de direita. E a grandeza da nossa nação, a grandeza do nosso país, ele passa sinceramente pela reconciliação nacional, desarmar os espíritos desarmados. E isso nós pretendemos, inclusive, aqui nessa campanha em Manaus, porque nós, do PCdoB, nós não temos inimigos, nós temos adversários. Nós não somos inimigos de ninguém, nós não combatemos as pessoas, nós combatemos as ideias das pessoas. E se porventura uma pessoa que hoje pensa diferente da gente, amanhã vier a pensar daquilo que se aproxima daquilo que a gente acha correto, é verdade, não há problema nenhum que a gente possa dialogar e conversar com essa pessoa. É assim que nós vamos fazer a nossa campanha, é assim que nós vamos administrar a cidade de Manaus. Muito bem, senhoras e senhores, Francisco Balieiro, pré-candidato pelo PCdoB, várias mensagens aqui para você, ó. A Giza falando, quem sabe faz ao vivo, a Jaqueline dizendo que será um ótimo prefeito, o Léo está dizendo, homem não só fala bem, como é um excelente profissional, a Maria está dizendo que será um excelente prefeito, a cidade precisa e merece um político como você, enfim, venceu o Covid para ganhar essa prefeitura, olha aí, que seja. Meus amigos, foi muito bom ter vocês aqui, foi muito bom que fez, então tá tudo certo. E eu desejo a todo mundo, enfim, uma excelente noite. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa série que nós fizemos aqui com os pré-candidatos, nessas conversas no final do dia. Obrigado mesmo de coração pelo carinho, pelo respeito, pela audiência que vocês sempre nos deram.